Graça e paz a todos. Vamos orar mais uma vez. Queremos ouvir mais ainda da Tua voz, Pai. Queremos sair convictos que o Senhor falou conosco. Que o Teu Espírito sopre em nós o desejo do Teu coração, o anseio do Teu coração para a nossa vida. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. O Senhor tem um desafio para cada um de nós. Teu coração, Senhor, nós sabemos que arde o desejo de uma intimidade mais profunda contigo. Por isso, que a Tua presença, Senhor, possa tocar nosso coração, nossa vida nessa noite. E esse encontro possa, Senhor, refletir também o nosso dia a dia, nosso encontro contigo, na nossa intimidade contigo. Senhor, que nenhum ladrão roube a semente da Tua palavra no nosso coração. Pelo contrário, ela venha germinar, Senhor, ela venha vingar, ela venha dar frutos. E nós oramos, Senhor, crendo pela fé em Cristo Jesus. Amém. Amém. Gostaria de compartilhar sobre rompendo os impedimentos da adoração. Eu tenho falado muito no meu coração sobre a adoração, o que eu tenho experimentado e tentado de alguma forma crescer um pouco mais. E o Senhor tem falado no meu coração que existem alguns impedimentos. Eu detectei vários deles no meu coração, na minha vida, e eu creio que essa é uma palavra para a igreja também. Eu creio que você lida com os mesmos conflitos que eu. Cristo, quando nos salvou, Ele não nos salvou para vivermos de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele teve um objetivo quando nos salvou. O objetivo era que a gente adorasse o Pai. O objetivo não é ir para o céu. O objetivo não é partir desse mundo e ir para o céu. O objetivo é que nós ganhássemos um coração de adorador. Esse é o primeiro mandamento, como foi lido aqui: amar a Deus, amar o Senhor de todo o coração. Então, o propósito final da redenção, da nossa salvação, o propósito final da redenção, da salvação, é a adoração a Deus. Eu já escrevi uma vez essa frase que eu gosto muito do C.S. Lewis, quando ele diz que nós não somos criados primeiramente para amar a Deus, ainda que tenhamos sido criados para isso, mas para que Deus nos ame, para que sejamos objetos nos quais o amor divino descanse satisfeito. O desejo de Deus é encontrar corações para serem cheios do seu amor, para serem cheios da sua presença. Esse é o anseio de Deus. Quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 4, verso 11, e nós encontramos os seres viventes, os 24 anciões se curvando diante do Senhor, dizendo: Tu, Senhor, ó Deus nosso, és digno de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas por Tua vontade, pelo Teu propósito. Elas existem e foram criadas. O propósito, A.W. Tozer diz que o propósito para o qual nós somos criados, e segundo a Bíblia, é adorar a Deus e desfrutar da Sua presença eternamente. É adorar a Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. Nós somos criados para um relacionamento íntimo com Deus. Isso é adoração. Quando Deus criou o primeiro casal, Ele criou exatamente para isso. Segundo a imagem e semelhança da Trindade, Ele criou Adão e Eva. E o que existia na Trindade é uma comunhão, um relacionamento. Então o primeiro casal podia adorá-lo, podia olhar as coisas desse mundo, da criação de Deus e adorar o Senhor. Mas mais do que isso, nas visitas diárias de Deus, quando eles se assentavam no jardim para compartilhar o dia,
para ouvir a doce voz do Senhor, o primeiro casal tinha uma comunhão íntima com o Pai. E eles desfrutavam desse propósito. Eles desfrutavam dessa comunhão. E esse foi o principal propósito inicial, e esse ainda é hoje o principal propósito inicial. Embora o pecado tenha quebrado o relacionamento nosso com Deus, Cristo veio para nos unir novamente. O autor de Hebreus diz que foi pelo sangue, pelo corpo de Cristo, que Ele abriu um novo e vivo caminho, a qual eu e você podemos entrar e adorar o nosso Pai. E é por isso que Ele procura por adoradores, não necessariamente por adoração. Em João capítulo 4, verso 23, Jesus olhando para aquela mulher que estava ali no poço, discutindo a respeito de onde, que lugar que eles deviam adorar, Ele diz: olha, Deus não está preocupado com isso, o Pai está preocupado em encontrar adoradores. Mais do que a nossa adoração, Deus quer adoradores. Esse é o alvo do amor de Deus. E adoração tem várias definições, mas eu gostaria de colocar duas delas que eu achei muito interessante, algo que tenho experimentado nesse sentido. Primeiro, adoração tem a ver com dar total atenção. Quando você dá atenção total, isso é adoração. Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro, e como de costume, já quase 40 anos fazendo isso, e ele olha e vê uma sarça ardente, e ele pensa que é mais uma daquelas que se queimam espontaneamente, mas algo chamou a atenção, e diz a palavra que Moisés deu total atenção. Essa é a palavra, total atenção. Nada mais importava, nada mais era importante, ele deu total atenção. Essa é uma palavra que define adoração. Isaías, quando estava no templo, em Isaías 6, nos seus momentos de oração, como de costume fazia, algo chamou a atenção, algo incomum chamou a atenção. E tanto Moisés como Elias e outros tantos na Bíblia, quando tiveram a sua atenção em Deus, tiveram um encontro com Deus, ouviram a voz de Deus. Ouviram Deus. Outra definição é quando nós exaltamos o Cordeiro Santo de Deus. Apocalipse 5 e outros textos falam sobre isso. É quando nós estamos diante do Cordeiro, adorando o Cordeiro, que é digno, como nós lemos, digno de toda adoração, de todo louvor. Então, quando vamos adorar, não fazemos outras coisas a não ser total atenção a Deus e adorar o Cordeiro que é digno. Deus está procurando pessoas assim. É simples, é muito simples. E é nesse momento, quando nós estamos com atenção total em Deus, quando o nosso coração está adorando o Cordeiro, é que nós somos transformados pelo Espírito Santo. É quando a imagem de Cristo se forma em nós. É quando algo espiritual acontece na semente que foi plantada no nosso coração pelo novo nascimento. É na adoração, na contemplação, nesse momento íntimo com Deus, é que o Espírito Santo de Deus me transforma, me muda. É quando o amor de Deus é derramado, é quando a minha vontade, as minhas emoções, os meus pensamentos são subjugados, e agora eu começo a pensar, agir e sentir como Cristo. É quando eu sou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vem, me inunda, me transborda. Eu sou cheio da presença dEle. Eu recebo uma revelação de Deus, eu escuto a voz de Deus, eu tenho convicções do que eu preciso fazer naquele dia. E eu recebo pela graça a percepção da razão porque eu estou aqui.
eu encontro Deus vivo. E eu quero abrir um parênteses aqui antes de continuar, porque muitas pessoas acham a vida muito chata. Talvez seja o seu caso. Você acha a sua vida muito chata, muito chata. Você parece que a sua vida é um carro no meio de muitos buracos. Há muitos solavancos, há muitas dificuldades. Isso porque, queridos, muitas vezes nós temos a mente, as emoções voltada para outras coisas, para o lugar errado. Por nossas emoções, pensamentos e vontades estarem em lugar errado, a vida se torna mesmo chata. A vida se torna uma grande estrada esburacada. Nós não deslanchamos, nós ficamos entediados. Na realidade, a verdade, a revelação da verdade a respeito de uma vida abundante ainda não chegou nessa vida. Continuamos vivendo para nós mesmos, andando segundo a nossa própria vontade, segundo o curso desse mundo, mesmo com a palavra em nossas mãos, dizendo: olha, eu tenho a palavra de Deus, eu estou lendo a Bíblia. Mesmo assim, ainda há muito do rio de Adão fluindo dentro de nós. Ainda há muita presença de Adão ainda no nosso coração. Ainda há muito sentimento, pensamento de órfão no nosso coração. Nós não ganhamos a revelação de que somos filhos. E aí Jesus chega para nós e diz: o reino de Deus é chegado. E está dentro de vocês. O reino chegou e está dentro de vocês. Para mudar, para transformar, para dar uma nova vida. Para te levar para um novo caminho, uma nova direção. Porque a adoração é feita por pessoas que são livres. Livres, não mais escravas, estão livres. E o propósito da nossa libertação, da nossa redenção, é vivermos em adoração a Deus. Romanos 6, versos 18 a 19 e 2 Coríntios 3, 17, fala sobre isso. Nós somos livres, fomos libertos para viver para Deus, para adorar o Senhor. Gálatas 5:1, também o texto de Efésios 2, Colossenses 1, falam sobre essa realidade, essa nova realidade. Vivemos numa vida livre. Adoração é para quem está livre. Assim, por ser adoração algo tão importante, tão vital para a nossa vida, fundamento da nossa vida, tudo vai conspirar para que a gente não adore a Deus. Tudo vai conspirar para que a gente não viva para Deus. Nosso coração não consegue se aquietar para ouvir Deus. Nós estamos constantemente em luta para isso. E eu creio que a história da libertação de Israel lá no Egito tem algumas lições, algumas ilustrações, alguns simbolismos que nos podem dar assim uma direção de como romper alguns impedimentos. Porque os impedimentos estão aí, na minha e na sua vida, para a gente não adorar a Deus. Não adorar da forma correta, em espírito e em verdade. Porque cantor está cheio, porque cristão está cheio, mas adorador, aquele que Deus busca, o nosso coração precisa se converter. Então, algumas barreiras, alguns impedimentos lá no Egito, antes do povo de sair do Egito, eles tinham uma promessa para sair e conquistar uma nova terra. E nesse processo de saída, nesse processo onde Moisés foi levar a mensagem, e a mensagem era essa: olha, vocês, você, Faraó, precisa deixar meu povo ir para que me adorem. O meu povo precisa me adorar, deixe meu povo ir para que ele adore. E sabe,
Sabe quem é o maior impedimento? Nós mesmos. As nossas barreiras somos nós mesmos. É o mundo e é o próprio diabo que é o nosso grande inimigo. Eles são as grandes barreiras, a começar de nós. Mas elas precisam cair, elas precisam ir ao chão. Então quando Deus pede lá a Faraó, deixa meu povo ir para adorar, vamos adorar ao Senhor, imediatamente as barreiras são levantadas para impedir isso. Então em Êxodo capítulo 5, nós encontramos a primeira barreira. E a primeira eu chamo de ocupados demais para adorar. A primeira barreira é ocupados demais para adorar. Estamos muito ocupados. Muito ocupados. Demais. Capítulo 5, verso 9, fala, ali é 5, tá, irmãos? Não é 1. Diz, quando ouviu o Faraó isso, ele disse assim, vamos aumentar a carga de trabalho para essa gente, cumpra a tarefa deles e não fique pensando essas mentiras. A primeira coisa que o Faraó fez é aumentar o trabalho, vamos dar muito trabalho. E por isso que eu chamo de ocupados demais para adorar. Quero pegar esse texto e usar como uma analogia. O diabo quer roubar, irmãos, roubar a nossa adoração. Essa semente poderosa chamada adoração. Essa semente da revelação sobre a adoração que define a nossa vida, o propósito da nossa vida. Então, por isso, essas coisas todas vão conspirar para que a gente não entenda, não dê real valor, não experimente, não persevere. Então ficamos tão ocupados com as nossas vidas, com as nossas tarefas, com as nossas agendas, com a demanda do mundo, que não temos tempo para ficar na presença de Deus. Não temos mais tempo para ficar na presença de Deus. A vida é muito corrida. Aumenta o trabalho. E às vezes pensamos que estamos na presença de Deus, porque a maioria de nós cumpre uma tarefa, uma tabela de ler a Bíblia e orar por uma listagem de pedidos, e achamos que isso é adoração, isso estar na presença de Deus, no sentido de adoração, mas isso só nos traz mais cargas, porque não conseguimos, porque não cumprimos. Se começamos bem, terminamos mal, é sempre assim. Então a nossa mente não consegue adorar em espírito e em verdade, ela está muito ocupada. Acontece assim com vocês também? A gente, quando vai adorar o Senhor, nesse conceito de total atenção e adorar o Cordeiro de Deus, nosso coração, nossa mente começa a pensar nas contas, começa a pensar nas crianças, na comida que nós vamos comer, nas reuniões que nós vamos ter, nas nossas mensagens de celular. E aí nós não temos tempo. A nossa mente está muito ocupada. Ela não está treinada a adorar. Ela não foi exercitada a adorar, a se concentrar em Deus, a dar toda a atenção a Deus. E o texto diz que o povo ficou tão ocupado, se você ler lá no capítulo 5, ficou tão ocupado, que se estressou trabalhando, adoeceu trabalhando, se cansou com muito trabalho, e em vez de melhorar o serviço, piorou. Eles produziram menos. Nós precisamos rejeitar, quebrar esse impedimento na nossa vida, amados. Ocupados demais para orar não pode ocupar nosso coração. Lembramos de Marta e Maria, quando em Lucas capítulo 10, versos 38 a 40, a gente vê lá as duas, e a Maria diz, não, eu vou ficar aos pés de Jesus, adorando a Jesus. E a outra, nos seus afazeres, nas suas ocupações, não ouve Jesus, não desfruta da presença de Jesus, não desfruta
do que Jesus tem para ela naquele dia, para a vida dela. Está ocupada demais. O coração dela está completamente cheio de coisas. Não tem tempo. Tem tempo para Jesus, embora estivesse fazendo coisas para Jesus, mas ela não tem tempo para adorar a Jesus, para contemplar como a Maria o rosto de Jesus, as palavras de Jesus, a presença de Jesus. Ela não sente Jesus. Ela está tão ocupada em fazer coisas para Jesus que não sente a presença de Jesus. Assim somos nós, e nós precisamos quebrar isso. O segundo barreira, o impedimento, eu chamo de adoração acomodada. Adoração acomodada. Em Êxodo capítulo 8, verso 25, depois das pragas começarem a acontecer, o faraó chamou Moisés e falou: Moisés, vem para cá, vou fazer o seguinte, vão e ofereçam sacrifícios a Deus, mas não saiam do nosso país, fique aqui mesmo, adore a Deus aqui, adore o seu Deus aqui. Sabe, essa atitude acomodada é uma grande barreira para a gente se firmar com Deus. Sabe por quê? O comodismo impede a presença de Deus. O comodismo aborta os voos mais longe da nossa vida. O comodismo fecha para o novo. Se fecha para o novo. As estruturas que nós conhecemos e vivemos da religiosidade, elas impedem a gente de enxergar que existe algo chamado adoração que nós não estamos praticando, que é concentração total em Deus, que é a atenção total em Deus e desfrutar da presença dEle. Nesse desfrute da sua presença, nós somos mudados, transformados. Nosso coração, como nós já falamos, se enche da presença dEle. Valores mudam. Mas antes de plantar a árvore nova, a velha precisa ser arrancada. Então nós precisamos quebrar algumas coisas. Rompa com o comodismo. Rompa com o mesmismo. Busque a presença de Deus como você nunca buscou. Mas precisa arrancar o velho conceito, a velha mania, a velha maneira. Antes de a gente lançar voos mais altos, é necessário destruir os ninhos. É assim que a águia faz com os seus filhotes. Eles, quando já estão prontos para voar, já estão prontos para dar voos altos, ela destrói os ninhos. Ela começa a sacudir as suas asas para derrubar os filhotes, para que eles comecem a voar. Porque está tão bom ali, está tão cômodo ali. Eles precisam voar. Nós precisamos voar, irmãos. Precisamos sair dessa condição, dessa paralisia, do comodismo. O faraó disse: fiquem aqui, está ótimo aqui. Adorem aqui mesmo. Não precisam se deslocar, não precisam fazer o que tem que fazer. Aqui está ótimo. Fiquem aqui. Rejeite essa ideia. Rejeite essa ideia. Oséias 6:3 diz isso. Vamos conhecer o Senhor, mas vamos continuar conhecendo o Senhor. Vamos prosseguir nesse conhecimento. Não vamos parar, não vamos estagnar. Vamos deixar o comodismo para longe. Ou romper com aquilo que Jesus chama de parábolas das desculpas. Quando o rei chama as pessoas para um banquete. E aí as pessoas começam a dar desculpa. Não, eu não posso agora. Eu estou muito bem aqui. Eu tenho que fazer algumas coisas. E eles não querem sair dos seus confortos, para terem comunhão com o rei.
Jesus está à porta, como nós falamos alguns domingos atrás. Lá em Apocalipse é para a igreja. Jesus está à porta, batendo, chamando a nossa atenção, para que a gente o convide para entrar e ter uma comunhão, uma intimidade, uma adoração. Ele é real. E nesse encontro há transformação. Uma terceira barreira que eu chamo de adoração secular. Sim, secular. Porque ela é contaminada com as coisas desse mundo. E hoje é mais comum acontecer nas igrejas. Adoração secular. Lá no capítulo 8, versos 28, diz que o faraó disse assim: olha, podem ir então adorar. Depois de outras pragas, podem ir adorar. E podem sacrificar ao Senhor. Mas não se afaste muito não. Fique nos limites. Nos limites. Um pé no Egito e outro pé no deserto. Um pé no Egito e outro pé no deserto. Fiquem assim. Adorem assim. Nosso envolvimento com as coisas do mundo, com esse mundo e o sistema, eu estou dizendo, o sistema do mundo. Não estou dizendo do mundo que nós vivemos. O sistema desse mundo são obstáculos para nós fecharmos a porta do nosso quarto e termos uma comunhão, um relacionamento profundo e íntimo de adoração a Deus. O secularismo é como o fungo desses multimídia. Nós vimos um vídeo daqueles pontinhos, é um fungo que está lá. Precisamos trocar uma placa nos dois ou comprar um equipamento novo. Esses fungos vão minando. Era um pontinho, 2, 3. Agora eles começam a tomar todo o equipamento. O secularismo é assim, é um fungo dentro da igreja. Ele vai tomando, vai fazendo as pessoas religiosas, e religiosidade sem Deus, isso é morte, isso traz morte. O secularismo diz assim: não a Deus, sim a Mamon. Não a Deus, e sim ao Deus do dinheiro, chamado Mamon. É um Deus, é uma entidade. Jesus chama de entidade maligna Mamon. E tem muito cristão contaminado por desejo de possuir, de ter, de comprar, de ter mais dinheiro, de trabalhar mais para ter mais e comprar mais. E assim vai. E Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como adorar o Senhor com a mão assim. E o secularismo diz que a minha felicidade está em primeiro lugar. Então as pessoas vão e fazem de tudo para serem felizes. E elas não descobriram que Jesus é a fonte de felicidade. É na presença de Jesus que nosso coração se enche de satisfação, de alegria. Ele é vivo, Ele é real. E toda alegria que não vem de Deus, que não vem da presença de Deus, é uma grande tristeza, é uma grande decepção. Então não se conforme. Sua adoração não pode se conformar, não pode se secularizar. Romanos 12 diz: não se moldem, não se secularizem com as coisas desse mundo. Rompa isso. Quarto, adoração sem luz. Eu chamo de adoração sem luz. Lá em Êxodo capítulo 10, verso 7, depois de muitas outras pragas, Faraó diz: vamos chamar o conselho aqui, vamos decidir algumas coisas. E os conselheiros do Faraó disseram: olha, até quando esse homem vai ser uma ameaça para nós? Faz o seguinte, deixa os homens irem adorar o Senhor. Deixa eles atravessarem os limites e adorarem o Senhor. Mas as mulheres e as crianças não. Só os homens, que nós vamos garantir a volta deles. E eu quero chamar aqui de uma adoração sem luz, porque é uma adoração que não se compromete com a luz de Jesus,
com a glória de Deus. Quando estamos na presença de Deus, somos cheios da presença dEle, do amor dEle, da paixão dEle, da misericórdia dEle. Então, se a adoração não me muda, algo está errado. Porque a adoração não é uma tentativa nossa de dizer assim: Deus, você é muito legal, viu? Para Deus falar assim: olha que bacana, Ele me acha legal. Para alimentarmos o ego de Deus. Deus, quando falou para Moisés, Ele falou assim, Moisés perguntou: quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Deus não tem problema de identidade. A nossa adoração não vai trazer uma firmeza na identidade de Deus. A nossa adoração vai mudar nosso coração. Porque quando estamos na presença de Deus, diante do Senhor, a glória dEle, que é o caráter dEle, a glória dEle, que é o amor, a bondade, a misericórdia, me reveste, transborda, e eu sou mudado. Se a adoração não reflete no rosto Cristo, então ela não é verdadeira. Se você não sai de lá cheio de Deus, do amor, você ainda está no penhasco, não quer voar. Você ainda está com o pé no Egito, não quer sair. Você ainda talvez saiu, mas está com saudade da cebola, porque é isso que muitos tiveram quando estavam na caminhada da adoração. Nós precisamos influenciar nossos lares com o nosso estilo de adoração. As crianças, as mulheres, os mais jovens, os mais velhos, todos. Nós precisamos levar todos a adorarem. As pessoas precisam ver em nós a glória de Deus e glorificarem a Deus. É isso que Jesus disse em Mateus 5,16, que a luz de vocês brilhe, e quando as pessoas olharem para vocês, vão dar glórias a Deus. Quarta-feira eu estava indo, 13h, indo para o NCV, passando ali na Duque de Caxias, de casa para lá, parei no farol ali da JK, e às vezes tem algumas pessoas de rua ali, e tinha no jardim uma senhora, moradora de rua, uma cabana que ela fez. Ela às vezes sai de lá e não está lá, e outras vezes arma a sua cabana ali, bem no farol, dentro de um terreno fechado. E eu parei no farol, olhei para ela, meu vidro estava baixado, e ela sorriu para mim, e eu sorri para ela, e ela estava com um prato, uma marmita na mão, comendo, e ela virou para mim e disse assim: glória a Deus, graças a Deus. Ela estava glorificando a Deus, ela estava adorando a Deus. Jesus passou ali, Jesus foi até aquela mulher e deu aquele prato de comida, e porque alguém que estava na presença de Deus, refletindo a glória de Deus, foi lá e colocou o prato de comida na mão dela, ela estava dando glórias a Deus. Que a luz de vocês brilhe para que as pessoas possam glorificar a Deus. O irmão dessa igreja compartilhou conosco ontem que no sábado, indo para o seu trabalho, encontrou um senhor curvado no farol pedindo comida, estava com fome. E ele passou e viu aquela cena e falou: o que eu vou comprar agora? Eu tenho que ajudar esse homem. E ele conseguiu um lugar, comprou comida, deu meia volta com o seu carro, estacionou e entregou aquele homem aquela comida. E aquele homem começou a glorificar a Deus no seu coração. Quando nós saímos da presença de Deus e irradiamos a glória de Deus, os homens olham para nós e glorificam o nome dEle. Assim brilha as suas luzes. Temos que romper com a adoração sem luz, uma adoração que não nos transforma. E último, para terminar, mais uma vez outras pragas vieram, e mais uma vez houve resistência para que não haja
não houvesse, adoração. E nós chamamos aqui de adoração sem oferta, adoração sem entrega total. Porque no Êxodo capítulo 10, versos 24, quando o faraó mandou chamar Moisés, ele diz: olha, então vão todos, podem ir todos, homens, mulheres, crianças, todos. E o texto segue dizendo assim: menos os animais. Animais não, deixa aqui os animais. E eu vou chamar aqui de adoração sem oferta, adoração sem uma entrega total. Deixa os animais. Os animais eram para sacrifício. Os animais eram oferta. Os animais eram, daquela época, o momento em que eles adoravam ao Senhor. E hoje, muitos ainda têm uma adoração sem oferta, uma adoração sem entrega. E lá o egoísmo, o hedonismo dentro da gente está gritando assim: a vida é sua, faça dela o que você bem entender. E o mamon grita dentro de nós: o dinheiro é seu, gaste como quiser. E o sistema do mundo diz: seja feliz, custe o que custar. Nós precisamos romper com isso, irmãos. Nós precisamos romper com essa mediocridade, essa vida infeliz, que já disse, qualquer felicidade fora de Deus é tristeza. Cristo é a nossa vida, Cristo é a verdadeira felicidade. A presença dele, eu tenho tudo, eu sou cheio dele. Romanos 12, já lemos isso, que nós precisamos entregar toda a nossa vida como um sacrifício, tudo. Resista a essa ideia de adoração sem oferta. É isso que Moisés falou: olha, é o seguinte, eu tenho uma nova proposta. Vocês vão dar os animais para o sacrifício, nós vamos levar os nossos animais, porque eu não vou deixar nenhum casco, nenhum centavo, nenhuma moedinha nas mãos de Satanás. Elas pertencem ao Senhor, elas são do Senhor, porque a adoração sem oferta é uma adoração medíocre. Quando eu vou diante da presença do Senhor, quando eu estou em contato com o Senhor, meu coração se rende a Ele, se entrega a Ele, a minha vida, o meu corpo, a minha atenção é totalmente dEle. Eu não escuto o mundo dizendo assim: o tempo é seu, a agenda é tua, você faz como você quer. Eu estou dando atenção para Deus, eu estou glorificando a Deus, eu estou dizendo ao Cordeiro: digno Cordeiro, santo, santo é o Cordeiro. Minha atenção, meu tempo, a minha intenção, meu coração, meu corpo está completamente rendido a Ele. E eu posso ouvir Deus, como aquela viúva com aquela moedinha, que era tudo que ela tinha, ela deu tudo. Ou como aquela mulher pecadora perdoada, que vai e quebra o vaso de um perfume caríssimo. Ou como Davi, no 2 Samuel capítulo 24, versos 24, diz, quando ele diz: está aqui os animais para sacrificar ao Senhor, ele diz: não, eu vou pagar, porque eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício nenhum, que não vai me custar nada. O que é meu, e eu vou dar o que é meu, eu vou entregar porque é do Senhor. Então não deixe nada, irmãos, não deixe nada te afastar dele. Eu sei que o nosso músculo da atenção, da adoração, está atrofiado, e precisamos exercitá-lo, atenção concentrada nele, ficarmos ali
quanto puder ficar na presença de Deus. Fechou a porta, desliga tudo. Eu sei que vai começar a aparecer contas, projetos, coisas que você vai ter que fazer naquele dia. Comece de novo, resista. Eric Gilmer, um irmão que nós temos conhecido, diz assim: se você não se afasta com Ele, você se afasta dele. Se você não entra na porta da intimidade, fecha e adore ao Senhor, você vai se afastar dele. Se você não se afasta com Ele, você vai se afastar dele. Busque o Senhor. Aprenda a adorar o Senhor. Aprenda a estar na presença de Deus. Tua vida vai mudar. Aquele esforço de querer que as coisas aconteçam vai ser algo espiritual, algo de Deus produzindo em você, porque é uma obra do Espírito, não é obra humana, não é obra nossa, do nosso esforço, é uma obra do Espírito. Mas precisamos aprender a adorar. Amém, queridos? Vamos fazer um compromisso com Ele. Nós precisamos quebrar essas muralhas que estão aí. Eu me identifiquei com muitas delas. Minha adoração é medíocre. Minha concentração é péssima. Nós precisamos aprender a entrar na presença dEle e contemplar o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Amém? Fique em pé, ore com o seu irmão, abençoe a vida dele. Abençoe a vida dele. Ore para que ele ganhe um coração de adorador, nos moldes que nós compartilhamos nesse dia. Ore para que o Senhor dê a ele graça, força, para que o coração dele se encha da presença de Deus. Oh Deus bendito, santo é o teu nome, Senhor.